E aí, gente, beleza, beleza? Sejam muito bem-vindos à aula de número 7 do curso O Sujeito no Século XXI. Estamos analisando o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, parte 2 de Byung-Chul Han. Eu falava sobre Byung-Chul Han na última aula e continuo falando sobre ele. Aulas curtas, rápidas, vamos aí gastar algumas aulas para que possamos analisar esse livro do Byung-Chul Han. Depois eu quero analisar outro livro dele, Sociedade da Transparência. Agora, eu quero comentar esses 3 tópicos com você. Dentro da obra Sociedade do Cansaço, ele fala sobre excesso de positivação, hiperestesia e essa sequência lobo, rato, inseto, bactéria, vírus. Tá, mas vamos tentar entender o que é isso. Até porque a proposta desse curso é que entendamos o modo de vida do sujeito no século XXI, o jeito de pensar do sujeito no século XXI, a maneira como ele compreende a sua realidade, a maneira como ele sofre, por exemplo. Para começar, o que é excesso de positivação do mundo? Antes de qualquer coisa, eu sou obrigado a dizer o seguinte: essa positivação não tem nada a ver com ser otimista, ter pensamento positivo, não é nada disso não, tá? Esse excesso de positivação dialoga com aquilo de que nós falávamos na aula passada, sobre crise da alteridade. O excesso de positivação tem a ver com as padronizações da sociedade pós-moderna. O fato de que as pessoas querem ser iguais. Essa ideia de que no mundo todo as pessoas parecem estar vivendo vidas parecidas, consumindo produtos parecidos, vivendo vidas parecidas. O sonho de muita gente é ser igual àquela blogueira fulana de tal. Tem havido padronização, inclusive, de desejos, de comportamentos, e essa padronização gera uma crise de identidade. Porque, como nós dizíamos na aula passada, a identidade é construída pela diferença, pela negatividade. Negatividade no sentido de diferença. Quando eu ouço uma música de outra cultura, eu preciso respeitar. Mas eu preciso achar estranha, esquisita. Isso faz parte da identidade. Eu preciso, num primeiro momento, a partir da minha imunidade cultural, rejeitar o estranho como forma de proteger a minha identidade. O sujeito que gosta de tudo e experimenta tudo está numa profunda crise de identidade. Nós conversávamos sobre isso na aula passada. Não, tudo bem, legal que o poeta lance um livro em que apareça um poema parnasiano, um romântico, um simbolista e um modernista, mas isso é uma crise de identidade, porque teoricamente, ao ser parnasiano, você estaria sendo proibido de ser romântico, sendo que uma coisa, por definição, é a negação da outra. O sujeito pós-moderno quer ser tudo. E ao ser tudo, acaba sendo nada. É o excesso de positivação. É como se o sujeito, eu falava disso também, pós-moderno quisesse ser flamenguista e vascaíno ao mesmo tempo. E isso gera uma profunda crise de identidade, de alteridade. Segundo tópico, a pós-modernidade é caracterizada por uma época de hiperestesia. Estesia quer dizer sensação. Por isso que a sinestesia é a mistura de sensações. A poesia simbolista trabalha a sinestesia, a mistura de sensações. A prosa naturalista também trabalha a sinestesia com outro objetivo, com outra intenção, mas trabalha também. A sinestesia é a mistura de sensações que aparece no simbolismo, aparece no naturalismo. Tá, o que é anestesia? O A aí é negação. Anestesia é retirar a sensação. É isso que é anestesia. Então, beleza, sinestesia, anestesia. Só que a época que nós estamos vivendo é de hiperestesia.
O que é uma época hiperestésica? É uma época de excesso de sensações. Excesso de sensações. A pós-modernidade, e isso é adoecedor, é viciada em excesso de sensações. Isso é uma das características da sociedade pós-moderna. Da sociedade pós-moderna. Quando você está diante de um smartphone, é tanta informação, é tanta coisa, é tanta luz, que você tem um excesso de sensações inclusive visuais. Visuais, não é? Essa ideia de que o sujeito pós-moderno, para se sentir vivo, tem que ter o coração saindo pela boca, pela goela, como diz minha avó. Um mundo cheio de sensações. Sério, shopping, claro que estamos agora num período de pandemia, mas já viu a quantidade de sensações, de cores, de luzes? Tudo isso faz parte do mundo consumista, eu sei. Mas, por exemplo, tem aquele suco que você compra, não é? Que a minha filha de 5 anos adora, aquele BBK, aí vem com um sabor tal, um sabor misturado, e aí é muito legal porque você tem umas bolinhas lá dentro, você estoura a bolinha e sai um outro sabor, e isso te dá uma sensação de paladar, mas também uma sensação tátil de sentir a bolinha estourando. Ou seja, o mundo pós-moderno é múltiplo em sensações, e isso provoca uma hiperestesia. Sabe o que isso significa? Significa que a vida real está chata pra caramba. Ser professor hoje é um desafio. Por quê? Se você for parar para pensar, no século XIX, a aula era a coisa mais legal que acontecia no dia de um adolescente. Sair de casa, ver os amigos, assistir a aula. Era a coisa mais legal que tinha no dia. Hoje tem tanta coisa mais legal, em casa mesmo, na palma da mão. Há coisas muito mais divertidas. E aí acontece um outro problema do qual eu quero falar em outro momento. Nós criamos uma cultura viciada em entretenimento. Se o vídeo não for engraçadinho, se a aula não for engraçada demais, se não houver, não é? Se não houver alguma coisa para rir, então não vale a pena. Aquela ideia de que as pessoas hoje não querem professor, querem algum humorista de stand-up. Tá, se o professor consegue fazer isso, ótimo, desde que não atrapalhe a aula, né? Desde que isso não substitua as coisas que ele tem que dizer. Tá, mas nós estamos numa época de hiperestesia, e essa época de hiperestesia tem feito com que as pessoas achem a calmaria insuportável. Isso é terrível, em certo sentido. É como se as pessoas hoje quisessem ter a sensação de estarem numa montanha russa o tempo todo. Qualquer coisa diferente disso é chato, é monótono, é tedioso. O que é terrível, porque esse excesso de adrenalina deixa o sujeito viciado nisso, além de ser um auto-engano. Por quê? Porque acaba sendo uma espécie de desvio. A pessoa não tem tempo de pensar em si, não tem tempo de elaborar, de raciocinar a respeito dela própria. Nós vivemos uma época anestésica, em certo sentido. A hiperestesia leva à anestesia, porque a hiperestesia faz a pessoa querer tantas sensações alucinantes que se torna essa pessoa anestesiada para refletir sobre a própria vida. Outro tópico importante é que o ser humano sempre formatou o seu aparelho psíquico, ele sempre formatou o seu jeito de perceber a realidade a partir dos seus inimigos. A partir dos seus inimigos. Quando eu volto, por exemplo, há 5.000 anos, na antiga Babilônia, quando começaram a surgir as primeiras cidades, o ser humano tinha inimigos como, por exemplo, o lobo. É claro que o lobo aqui é só uma metonímia, é só uma parte pelo todo. O ser humano tinha problema com predadores em geral, com a natureza em geral. O que o ser humano fez para enfrentar o lobo? Criou muros, barreiras, inventou cidades para enfrentar a natureza.
para deixar esse problema lá, do lado de lá. À medida em que cidades cresceram, começaram a aparecer outros problemas, como por exemplo o rato. Na Idade Média, início da Idade Média, durante a Idade Média, havia vários problemas ligados ao rato, peste negra, doenças, e de repente se descobriu que a gente cria a cidade, mas se não houver uma preocupação correta com a questão higiênica, o rato traz doenças, porque o rato vive nos subterrâneos. Ele entra por frestas, trazendo mal. E agora o nosso inimigo terrível era o rato. O rato. À medida em que o sujeito aprendeu a lidar com o rato, aí ele descobriu que o rato não era nada. Um problema pior do que o rato é o inseto, que passa voando por cima do muro e traz doença. E aí, ao longo, por exemplo, do século XIX, criaram-se técnicas, criaram-se proteções em janelas, algumas coisas que se queimavam, fumos, para espantar mosquito e essa coisa toda, certo? Aí vem o século XX. E o século XX descobre que o problema não é o lobo, nem o rato, nem o inseto. O problema mesmo é a bactéria e depois o vírus. Aí ao longo do século XX nós desenvolvemos antibióticos, vacinas. E ainda que hoje estejamos vivendo uma pandemia, ninguém tem medo de que a espécie humana acabe por causa dessa pandemia. As pessoas estão preocupadas, evidentemente, com tudo o que está acontecendo. Mas não existe um medo de que a espécie desapareça. Há uma sensação de que a espécie humana controlou esses desafios. Vacinas estão surgindo e essa coisa toda. Agora, o que eu quero que você entenda é: o nosso aparelho psíquico foi formatado ao longo dos séculos para aprender a lidar com o inimigo. Inicialmente o inimigo era o lobo, depois o rato, depois o inseto, depois a bactéria, depois o vírus, até que ele desapareceu. O inimigo foi diminuindo, até que sumiu. E vivemos hoje uma sociedade em que eu não sei mais ao certo quem é o inimigo. Eu não sei mais ao certo qual é o problema. E é aquela velha história. A falta de problemas concretos tornou-se um dos grandes problemas da pós-modernidade. A falta de um problema real é a grande causa da ansiedade de tanta gente. De tanta gente. Tanta gente que tem uma vida toda certinha, começa segunda, trabalha segunda, terça, quarta, mas uma vida sem problemas considerados concretos. Essa vida monótona, repetitiva, sem problemas, virou um tédio problemático da pós-modernidade. Tão problemático que muita gente gosta de se drogar com música alta, com balada. Quando eu falo se drogar, não no sentido de injetar no próprio corpo substâncias, mas se drogar no sentido de tentar viver uma vida hiperestésica para não ter que pensar na vida monótona do dia a dia. E essas são formatações da sociedade pós-moderna. Beleza? Anote aí!